Criatura querida, graça e paz. Andando sobre as águas é o tema do devocional de hoje. Após o milagre de alimentar 5.000 pessoas, a multidão estava tão empolgada que queriam proclamar Jesus como rei. Esse talvez tenha sido o ponto de maior popularidade do ministério de Jesus. Mas o Senhor rejeitou isso e se retirou para o monte. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que não podia confiar nas multidões. Antes de subir sozinho ao monte, Jesus ordenou aos discípulos que passassem para o outro lado do mar da Galileia. Será que Jesus não sabia que uma tempestade se aproximava e ia de encontro ao barco em que estavam os discípulos? Claro que ele sabia. Então, por que ele permitiu aquela situação perigosa na vida deles? Jesus queria ensinar uma lição. É bem possível que os discípulos estivessem exultantes depois de participar de um milagre tão espetacular como foi a multiplicação dos pães e peixes, devocional de ontem. Eles deviam estar muito orgulhosos do sucesso de seu mestre e também deles mesmos, pois foram eles que distribuíram o alimento às multidões. Jesus precisava ensiná-los a não ficarem entusiasmados com os aplausos da multidão. Assim, a tempestade que eles enfrentaram tinha o propósito de conduzir aqueles homens de volta a um lugar de humildade. É interessante observar que, às vezes, nos vemos em meio a uma tempestade por desobedecer a Deus, como no caso do profeta Jonas. Porém, em outras ocasiões, como no caso dos discípulos, a tempestade vem justamente porque obedecemos a Deus. Quando isso acontece, podemos estar certos de que o Senhor virá nos socorrer. Foi exatamente isso que aconteceu. Alta madrugada, quando o vento e as ondas eram contrárias, Jesus apareceu andando por sobre as águas. Os discípulos ficaram tão assustados que começaram a gritar. Mas o Senhor disse: "Sou eu, não temais." Pedro então disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." O resto da história nós já sabemos. Pedro começou a reparar no vento e nas ondas e começou a afundar. Ele gritou por ajuda e o Senhor o socorreu. Depois ambos entraram no barco e a tempestade cessou. Anulando a lei da gravidade e andando por sobre o mar, Jesus provou outra vez a sua divindade. Também vemos seu imenso poder ao controlar o vento e as ondas. Somente Deus, o Criador da natureza, tem o poder de governá-la desta maneira. Aprendemos algumas coisas importantes com esse grandioso milagre do Senhor. Naquela ocasião, as multidões estavam querendo fazer Jesus rei, mas logo depois estavam gritando: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Portanto, não devemos nos iludir com os aplausos do mundo, pois as pessoas que hoje nos elogiam, amanhã poderão nos perseguir. Outro ponto essencial é que podemos enfrentar tempestades na vida mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus. E se for esse o caso, podemos ter confiança que o Senhor não permitirá que sejamos derrotados, pois Ele é fiel e virá nos salvar. E por último, algumas vezes Deus abre o mar para passarmos.
como aconteceu com o povo de Israel na fuga do Egito. Ele é poderoso para remover as dificuldades do nosso caminho, mas outras vezes Ele pode nos fazer andar por sobre as águas, como fez com Pedro, nos mostrando que, ainda que as tribulações não cessem, conseguimos andar por cima delas pela fé. Criatura querida, portanto, vamos confiar inteiramente em nosso Senhor Jesus maravilhoso, pois Ele cuidará de nós. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.